Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você está? Tudo bem com você? Tio Waltenberg de novo no pedaço, comentando mais um vídeo maravilhoso desse projeto sensacional chamado EXP Resolve. Muito bem, vamos lá? Questão do Enem, cancelado, mas é válida, né? É bom a gente sempre fazer questões do Enem, independente se ele foi cancelado ou não. Então, a questão do Enem de 2009. Vamos lá, vamos ver o texto. O Marquês de Pombal, ministro do rei Dom José, considerava os jesuítas como inimigos. Olha, o Marquês de Pombal considerava os jesuítas como inimigos. Também porque no Brasil eles catequizavam os índios em aldeamentos autônomos, empregando assim a chamada língua geral. Em 1755, Dom José, o rei de Portugal, aboliu a escravidão do índio no Brasil, o que modificou o aldeamento e enfraqueceu os jesuítas. Eba, vamos ao texto 2. É aquela famosa questão de texto 1 e texto 2. Vamos lá. Em 1863, Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos, aboliu a escravidão em todas as regiões do sul daquele país que ainda estavam militarmente rebeladas contra a União em decorrência da Guerra de Secessão. Com esse ato, ele enfraqueceu a causa do Sul de base agrária, favorável à manutenção da escravidão. A abolição final da escravatura ocorreu em 1865, nos Estados Unidos, e em 1888, no Brasil. Então, veja o que diz o comando da questão agora. Nos dois casos da abolição da escravatura, observam-se motivações semelhantes. Tais como, então ele quer que você procure o que é que existe de igual, tanto na atitude do Marquês de Pombal, quanto na atitude do Abraham Lincoln. Beleza? Tipo, também, o que é que eu faço numa hora dessa? Releia os textos. Procure o que é que existe de semelhante. O que é que você encontra de igual. Tá? Vamos ler de novo comigo o texto? Texto 1. Então, vamos lá. Esse é o nosso texto 1. Vamos chamar assim. O Marquês de Pombal, que foi primeiro-ministro em Portugal, certo? Do rei Dom José, considerava os jesuítas como inimigos, inimigos. Também porque no Brasil eles catequizavam, os índios, os jesuítas catequizavam os índios em aldeamentos autônomos, está vendo? É como se os jesuítas tivessem o seu próprio governo, empregando assim a chamada língua geral, que era uma mistura do tupi com o português. Em 1755, Dom José, o rei de Portugal, aboliu a escravidão do índio no Brasil, o que modificou os aldeamentos e enfraqueceu os jesuítas. Então, gente, vamos lembrar de uma história? Né? Depois a gente vai para o texto 2. Lembrar de que história, Waltenberg? Ora, desde que chegaram aqui no Brasil, colônia, o grande papel dos jesuítas qual era? Waltenberg, eu me lembro, os jesuítas, eles geralmente faziam o quê? A catequese dos índios, né? Catequizavam, ou seja, tornavam os índios cristãos, beleza? Além disso, os jesuítas faziam de tudo para evitar que os índios fossem escravizados, certo? Então, catequizar os índios e evitar, certo? Evitar a escravidão dos mesmos, evitar a escravidão dos índios, certo? Então, vou também não evitar qualquer tipo de escravidão, até porque os jesuítas não estavam nem aí para os escravos africanos, exatamente. Né? Então, evitar a escravidão dos índios. Então, o que foi que o texto 1 disse? Que, em virtude desse papel desempenhado pelos jesuítas aqui no Brasil, eles estavam criando uma espécie de um governo autônomo. As aldeias controladas por esses jesuítas estavam se tornando independentes. E o Marquês de Pombal disse, gente, vamos acabar com isso. O que é que ele vai fazer? Vai expulsar os jesuítas do Brasil e também de Portugal. Mas ele disse que o rei Dom José aboliu a escravidão. Então, se não existe mais a escravidão de índios, os jesuítas não são mais necessários. O que é que se faz? Expulsa esses caras daqui. Então, o fato dos jesuítas estarem no Brasil como defensores dos índios, para evitar que eles fossem catequizados, não é mais necessário. Então, o texto diz que a atitude do rei Dom José enfraqueceu os jesuítas. Compreendem? Beleza? Muito bem. Vamos ao texto 2. Então, o que é que diz o texto de número 2 agora?
Ele já fala dos Estados Unidos. Em 1863, Lincoln, o presidente dos Estados Unidos, aboliu a escravidão em todas as regiões do sul daquele país que ainda estavam militarmente rebeladas. Ora, todo mundo lembra que os norte-americanos tiveram uma guerra civil, a famosa guerra de quê? De secessão, a Guerra de Secessão. Essa guerra, ela ocorre entre os anos de 1861 e 1865, certo? São 4 anos. Volta-e-meia, era uma briga entre os nortistas e os sulistas. Exatamente, uma briga entre os nortistas e os sulistas. Ok? Vamos lembrar disso? Os sulistas eram donos de escravos, e queriam manter a escravidão, certo? Já os nortistas estavam desenvolvendo o quê? O comércio e a manufatura. Comércio e manufatura. E então o que é que eles queriam? Eles queriam simplesmente abolir a escravidão. E o presidente Lincoln era um presidente nortista, certo? Abolir a escravidão. Era o projeto do Abraham Lincoln. O que foi que aconteceu? Quando Abraham Lincoln ganhou a eleição, então 12 estados do sul dos Estados Unidos decidiram se separar. E o curioso, gente, é que o exército sulista começou a recrutar escravos para a guerra, prometendo a esses escravos, caso o sul fosse vitorioso, esses escravos que lutaram na guerra seriam alforriados. O que foi que Abraham Lincoln fez? Em plena Guerra de Secessão, está vendo a data? Ó, já que a guerra foi de 61 a 65, em plena guerra, Abraham Lincoln decreta o que, Voltemeg? A abolição da escravidão nos estados rebeldes. Voltemeg, e o texto diz ainda, certo? Com esse ato, ele enfraqueceu. Olha a palavra-chave, gente. Ó, enfraqueceu, ó, nos 2 textos. Ó, enfraqueceu. Então, com esse ato, Abraham Lincoln enfraquece quem? Os sulistas, que queriam se separar para criar uma outra nação. Aí veja o comando da questão agora, como vai ficar mais fácil. Nesses 2 casos de abolição de escravatura, observam-se motivações semelhantes. Enfraqueceu o inimigo. Perceberam? Então, tais como, letra A, razões estratégicas dos chefes de Estado interessados em prejudicar adversários para afirmar sua atuação política. Já gostei disso. Letra B, eliminação do uso de línguas. Tem nada a ver, porque no segundo texto não se fala de línguas. Curiosamente, no primeiro texto, ele apenas falou que os jesuítas, certo, utilizavam a tal de uma língua geral no trato com os índios. Letra C, cumprimento de promessas humanitárias. Não foi questão de humanitarismo, certo? Foi questão de estratégia, de jogada política. O que é que eu posso fazer para enfraquecer meus inimigos? Os inimigos do Marquês de Pombal eram jesuítas e os inimigos de Abraham Lincoln eram os fazendeiros sulistas, donos de escravos. Compreenderam? Volta-me, letra D. Resistência à influência da religião católica comum aos jesuítas e aos rebeldes do sul. Necessariamente não, porque nos Estados Unidos predomina a religião protestante. E a letra E, Voltemeg, fatores culturais comuns aos jesuítas e aos rebeldes do sul, contrários ao estabelecimento do governo central. Não, senhor, eles não eram contrários ao estabelecimento do governo central. Eles apenas não queriam obedecer ao Marquês de Pombal ou estavam transformando as aldeias em unidades autônomas. No caso do sul dos Estados Unidos, a ideia era romper com a União e criar uma outra nação com o poder centralizado também. Então, Voltemeg, a resposta está na letra A mesmo. Exatamente, cara. Eram estratégias para enfraquecer o inimigo. Beleza? Muito bem. Esse foi mais um vídeo do nosso maravilhoso XP Resolve. Até o próximo.